pessoal, mais uma live começando. O pessoal tá começando a entrar. Hoje o papo é sobre psicanálise, sobre saúde mental, sobre como a gente está lidando psicologicamente com a pandemia. O papo vai ser bom, hein? Tô esperando a galera entrar. Eliane, tudo bem? Tudo bom? Marcial. Pessoal começando a chegar. Tudo bem, gente? Esperando o Rafael entrar pra gente começar nosso papo. Olá, tudo bom? E é isso, gente. Vamos falar um pouco desse conceito de novo normal, sobre saúde mental, sobre toda essa questão da psicanálise também. Rafael acabou de entrar, vamos chamar ele. Oi, oi. Será que ele. Rafael tá entrando aí na cena, gente. Olá, tudo Olá, bem? Lívia, tudo E aí, bem? Rafael, tudo bom? Tudo certo? Tudo Você está me ótimo. ouvindo bem? Você tá de fone? Não, estou sem fone. Tá dando retorno? Você- Não, eu ia te pedir para botar o fone, porque fica melhor. Você tem fone aí, não, né? É, Porque aqui no momento depois eu agora eu não capto tô. áudio. Uhum. Não, mas o É, áudio tá, aqui o em áudio tá Mônaco, chegando bem, é só porque o fone. Mas tá muito longe pra você pegar? eu teria que procurar aqui. Esse que seria o Ih, problema. não, Eu não então sei se eu tá. vou. Não, mas eu só te ouvindo bem, o áudio tá bom. Sim, Então eu também te ouço vou. bem. Então acho que dá pra fazer sem, porque às vezes sem o fone fica ruim, mas o seu áudio tá bem legal. É isso, gente. A gente tá começando a nossa live. Acho que é a quarta live que eu faço aqui no Instagram. Você já tinha feito alguma live? Não, ainda não tive essa experiência, não tive essa oportunidade ainda de compartilhar desse espaço, né? Vinha apenas observando como esse fenômeno, né? Como essa novidade, e vinha observando como as pessoas vinham se consolidando nessa nova plataforma de comunicação. Então é uma experiência bem interessante também que você está me proporcionando. É legal, né? Você está acostumado a entrar ao vivo na rádio, né? Então E já tem a terra de experiência de ao fogo, né? vivo. Não, então já tá na sua praia. Só vou introduzir o Rafael Souza, gente. Eu já conheci o Rafael, que a gente trabalhou na rádio juntos, na Rádio Tupi. Rafael é locutor, é jornalista, psicanalista. E aí eu fiz esse convite a ele porque eu acho que é um assunto super válido no momento que a gente vive, né? Saúde mental, tá todo mundo querendo saber como é que as coisas vão ficar, muita incerteza. E a pandemia traz esse cenário aí de instabilidade, né? Econômica, social e mental também. A gente fica meio. Tem uma pesquisa que saiu na UERJ, do Instituto de Psicologia, né? Que eu fiz um levantamento, já tinha feito até umas matérias sobre isso na TV, para produção de TV, e os casos de depressão praticamente dobraram entre os entrevistados da pesquisa durante o período da pandemia, e os casos de estresse e ansiedade aumentaram em 80%. Então, as pessoas estão muito ansiosas, estão muito assim, né, com todas essas questões. E aí, hoje a gente vai falar sobre essa questão do novo normal, vamos falar sobre medos, sobre ansiedade. E aí, eu queria abrir o papo explicando para o pessoal essa diferença entre psicologia, psiquiatria e psicanálise, né? Muita gente faz confusão. Você, da área, você pode esclarecer um pouquinho para a gente isso? A diferença entre essas Sim. três áreas? Existe uma grande confusão a respeito dessas abordagens, né? Essas interpretações das mentalidades, das estruturas da mente. Então a gente pode partir da própria psiquiatria, que é a própria ação da medicina, né? Então é a própria ação médica, a ação medicamentosa do sujeito, que é imprescindível. A gente entende que é imprescindível a ação medicamentosa em alguns casos. A gente entende que a psicologia, e eu gosto até de colocar no plural, né? Não existe, ao meu ver,
uma psicologia. Existem psicologias, técnicas, abordagens diferenciadas para tentar alcançar o alívio, né, do mal-estar do sujeito. Então, a gente entende que a psicologia ela tem uma abordagem mais comportamental, não exclusivamente, né, não é uma forma de se generalizar um campo de ação, um campo de conhecimento, mas de forma didática fica um pouco mais recortada para a nossa compreensão. Então, a psicologia ela tem uma ação mais determinada. Nós temos, por exemplo, a Gestalt, temos a cognitivo-comportamental, existem as psicologias reichianas, a psicologia junguiana, né, que é uma psicologia analítica extremamente interessante, que é uma ramificação de conflitos da psicanálise no passado. E nós temos a psicanálise, né, que ela tem uma abordagem, uma forma de aprofundar um pouco mais a estrutura do sujeito na sua história. Ou seja, o próprio Freud dizia, quando se perguntava a ele se ele era um psicanalista, ele dizia que não, que ele era um antropólogo, que ele era um removedor de escombros da estrutura do sujeito, né, de tentar mexer um pouco nessa ancestralidade, dessa formação, dessa identidade desse sujeito, dessa relação com mãe, com pai, os processos edípicos, o que alguns vão chamar, alguns autores discordam quanto a isso, mas seria uma psicologia mais profunda quanto não a densidade do campo de conhecimento, mas profunda na estrutura do sujeito, ou seja, a psicanálise ela identifica que há um inconsciente no sujeito, né? E que nós não somos senhores da nossa própria casa, né? A gente pensa que nós pensamos que nós temos todo o controle da nossa vida e às vezes nós temos ações que são motivadas por áreas totalmente desconhecidas. Nós somos uma ponta de um iceberg, né? Quando a gente vai tentar entender o que é a nossa consciência, nosso estado de inconsciência, a representação topográfica, gráfica disso seria o iceberg. O nosso campo de consciência é mínimo, muito estreito. Agora, já a nossa inconsciência é uma imensidão, né? Uma sombra assim, que a gente não tem total conhecimento. E é dessa forma que a gente vai diferenciando. Às vezes, a gente entende que é preciso conjugar esses campos de conhecimento, né? Então, por exemplo, às vezes, a pessoa que está se tratando, trabalhando na psicanálise, a gente vai entender que é preciso fazer uma conjugalidade com a psiquiatria para que esse, analisando, possa ter um arrefecimento das suas estruturas que venham se somatizando com muita intensidade. Não sei se deu para entender um pouco essas diferenciações. Uhum, sim. Elas se conectam, né? Mas cada uma tem suas especificidades, né? E você, como é que você entrou? Agora, um parênteses, como é que você se interessou por essa área? Você era jornalista, você primeiro jornalista, depois se interessou pela psicanálise, né? Eu me formei em comunicação social e depois eu fiz uma licenciatura em História. Então, fiz a comunicação e História. E a própria... Eu nunca vi uma criança chegar e falar assim, quando eu crescer eu quero ser psicanalista, né? Isso aí é uma coisa muito difícil. A gente pode entender que o psicanalista ele é resultado do seu próprio processo de análise, né? Então, houve um momento que algo que eu nunca havia pensado na vida foi um momento de se abrir essa porta. E quem abre essa porta é como se a Elisabeth Roudinesco, que é uma psicanalista brilhante, historiadora francesa, ela fez recentemente a biografia, mais uma biografia do Freud, e que o Freud teria dito, não há uma confirmação sobre isso, de que é uma peste, né? Então, é uma contaminação, já que estamos em tempos pestilentos, você abre essa porta e é muito difícil voltar atrás. Entendi. Agora vamos começar a adentrar no nosso tema. Eu estava vendo aqui, parece que o Google, nesse período de pandemia, ele registrou uma procura, um aumento muito grande da palavra insônia, né? As pessoas querem saber como cuidar da insônia, como curar a insônia, o que tomar que chá eu tomo para contra a insônia. Então está todo mundo muito ansioso, que a insônia tem essa ligação com a ansiedade, né? Oi, você está aí ainda? Sim, sim. Então, e aí eu queria saber com você o seguinte, como é que na psicoterapia a gente consegue talvez diminuir essa questão da ansiedade? É possível na terapia diminuir a ansiedade ou não? Sim, é possível. Primeiro, a gente precisa entender aqui, no caso da insônia, que você estava se referindo, que algumas pessoas vêm se utilizando de medicamentos, nós precisamos fazer um contexto ambiental desse momento, né? Não dá para fazer uma análise de forma isolada, sem descartar o momento que nós estamos vivendo. É um momento que traz extrema angústia, ainda não é o momento de trazer
essa interpretação de que tudo está resolvido, nós temos uma falsa sensação de normalidade, né, que até é uma questão que a gente vai entrar, que é a pergunta se existe esse novo normal, né? Então, por enquanto, Sim, nós estamos sim. vivendo uma falsa sensação de normalidade, mas no momento de mais intensidade, de maior angústia, de maior medo, no auge dessa quarentena, nós vimos isso invadir as casas de forma não só pelo valor da pestilência da endêmica, mas também vimos potencializar aquilo que já, de alguma forma, já existe em mim. Então, se eu tenho uma predisposição ansiosa, de acordo com o ambiente que eu venho experimentando, os ambientes externos que nós estamos presenciando, o fator da angústia de morte, dessa mortandade, do receio de que os meus queridos sejam contaminados, essa a tendência é que essa angústia, que essa ansiedade, ela seja exacerbada, ela seja potencializada. A gente pode entender que essa angústia, essa ansiedade, ela não é anormal, né? Porque a ansiedade, quando ela tem uma ligação objetal, quando há uma identificação do causador do pânico, do causador do medo, e nem sempre isso é visto como algo patológico. A gente discute a patologia da ansiedade quando não há identificação do objeto que possa despertar um pavor, que são os ataques de pânico, por exemplo, que cresceram muito também, os transtornos de pânico. Esses ataques, quando eles não têm algo identificado, a gente começa a fazer um trabalho mais voltado para a natureza do sujeito. Aí é o campo da análise de investigar que receio, que ânsia, que medo é esse, que fobia é essa. Aí já é um trabalho mais do campo analítico. Mas não há, ser ansioso não é um problema, não é um problema de saúde, não é algo que para isso. Não existem pessoas que estão extremamente paralisadas diante da ansiedade. Mas nós temos um motivo. Né? Nós temos uma questão que está ocorrendo. É o medo de perder o trabalho, os que perderam o trabalho, os que ficaram doentes, os que morreram. É um momento extremamente grave de você perder uma pessoa e você não ter a condição de seguir uma ritualística de despedida funerária, porque automaticamente aquele corpo já é descartado para o cemitério. Então são tempos difíceis, são angústias muito semelhantes às angústias de guerra. É um momento que traz toda essa sensação e que não é um excesso, não é um exagero sentir o que algumas pessoas estão sentindo. Rapidamente, algumas pessoas se atrevem a dizer que isso é um ataque histérico da sociedade, que existe um excesso. Não necessariamente, há algo identificado, há um motivo. Então, a ansiedade, ela, em alguns níveis, principalmente no cenário ao qual nós estamos vivendo, ela se apresenta como algo justificável, compreensível. Né? A ansiedade, no caso, a insônia, né, sempre vem uma pergunta no sujeito: o que não quer dormir? Existe algo em mim que não quer dormir, isso me deixa acordado de altas horas, ou às vezes até mesmo eu não durmo. São inquietações que merecem uma investigação, merecem serem observadas num campo de análise. Mensagens de alguma forma que não me chegam ao nível de consciência, mas que estão instalando ali. Eu não quero dormir. Eu sei que eu preciso dormir, mas minha estrutura ainda se mantém em estado de alerta, no estado ansioso, com receio de que algo possa acontecer. Enfim, são momentos difíceis, né? Sim, sim. Eu acho que essa questão de estar em alerta, né? A gente tem que estar sempre querendo saber de todas as notícias que estão chegando no celular, o que que vai acontecer no país, eu quero estar ligado, e aí você acaba ficando excessivamente ansioso, né? O que que não faz a gente dormir? Eu acho que é o país, é toda nessa situação que a gente vive, né? E aí eu acabei falando sobre, eu acho que os principais impactos psicológicos que a quarentena trouxe, além da ansiedade, que outros você poderia observar? Que impactos psicológicos as pessoas tiveram, além dessa ansiedade trazida aí, que seria normal, né, que você está falando? Nós tivemos a epidemia, ela trouxe e traz ainda essa sensação, a angústia da morte, como nós colocamos aqui, que é algo que o Freud trabalhou muito em alguns trabalhos, como Mal-Estar na Civilização, um texto pequeno sobre a transitoriedade, né, sobre a nossa incapacidade de lidar com o tempo, a nossa limitação. Dentre vários trabalhos do Freud, ele vai dizer que um dos motivos de angústia que nós estamos falando aqui é a nossa incapacidade diante da natureza.
Nós somos narcisistas. O ser humano ele tem uma vaidade de tentar dominar o seu ambiente, dominar o próprio corpo, dominar o tempo, o que é algo impossível. E na impossibilidade surge essa angústia. O ser humano não tem não tem garantias de sobrevivência, não tem garantias de superar uma situação como essa. Eu acho que a mitologia grega ajuda bastante nesse momento, né, quando nós entendemos Cronos, né, Deus do tempo. Né? Cronos é uma divindade que consome seus filhos. Ou seja, Cronos, o Deus do tempo, consome o seu filho, e isso de forma metafórica, o que a gente pode entender é que o tempo nos consome diariamente, né? E nós não temos como mudar essa contagem. Se nós pegarmos a ampulheta aqui de areia, nós vamos ver que essa areia ela vai passando de forma impermanente e não temos como conter o avanço desses grãos que são as nossas essências vitais. Então, nesse momento, a gente pode entender que lidar com a finitude surgiu de uma forma muito abrupta. A sensação de controle da minha vida, de que eu levanto às 7 horas da manhã, que eu faço academia, que eu trabalho, que eu volto para casa, que eu assisto uma série, essa quebra da rotina, o que vai se chamar de repactuação social, a mudança daquilo que eu tenho controle, me colocou num lugar de uma pequenez, de algo muito a incapacidade de lidar com a minha própria vida. E isso traz uma angústia terrível de saber que não posso sair de casa porque eu posso morrer. Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, e se eu pego essa doença, eu sou mais sensível, eu fico mais vulnerável, né? O pânico fica mais acentuado. Então a gente entende que, ao meu ver, pelo menos, de que alguns embates, algumas afetações ou afecções no campo do emocional surge muito por essa interpretação da nossa incapacidade de lidar com o advento, com o que surge de forma esporádica na nossa vida. Isso não é só uma questão da epidemia da peste. A gente vai encontrar isso em trabalhos historiográficos do Jean Delumeau, que tem um capítulo muito interessante num livro chamado A História do Medo, que ele vai dizer que as guerras, as revoluções, as mudanças de sistemas, todas essas modificações trazem uma inquietação muito grande no sujeito, né? Isso não é uma novidade, isso é algo que é corriqueiro, é uma novidade na nossa geração. Mas se a gente ampliar isso em um campo histórico de longa duração, nós vamos ver que é um processo recorrente. Na Idade Média, a gente tem uma média aí de como esse, com ataques você não tem auxílio de medicamentos nesse período, você não tem como socorrer, são ataques, por exemplo, com a peste negra, se eu não me engano, 1348, então você vai ter uma série de registros que são muito mais fortes, né? Então, é uma angústia que o ser humano já carrega no seu próprio desenvolvimento histórico, né? É algo inédito para a nossa geração. Assim. Uhum. Sim, e agora, entrando nisso que você falou, entra essa questão do conceito do novo normal, né? Que a gente, é o título da nossa conversa, a gente acaba pautando essa questão do novo normal como se fosse algo extra na nossa existência, né? Nós tínhamos a nossa vida tranquila e agora vamos temporariamente passar por esse novo normal, mas logo tudo vai ficar bem. E aí a gente acaba deixando de ter essa consciência de que a gente está em constante mudança, né? Afinal, a pergunta da nossa live, esse novo normal, o que é esse conceito? Isso existe ou a gente está em constante mudança? Todos os dias são novos normais? Por que a gente está se apegando tanto a esse conceito do novo normal? Esse conceito ele surgiu, foi o primeiro que inventaram e todo mundo, de alguma forma, pegou um pouco dessa frase. Né? Pegou, o novo normal, como é que vai ser? Até eu mesmo peguei esse novo normal, mas depois, com calma, a gente vai revendo a nossa própria vida, o que está ocorrendo, e a gente vai depurando isso, nova normalidade. A gente começa a fazer algumas comparações, vai na etimologia, vai na definição do texto, por exemplo, definição de normal, conforme a ver, mas o que há de regularizado, o que há de normal, que instituição de norma é essa? Porque eu vejo que a mortandade ela é permanente. Né? Nós temos aí uma série, ontem, por exemplo, foram 1.300 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas ainda não tive confirmação. Mas milhares de pessoas morrem diariamente, milhares de pessoas são contaminadas, são curadas, mas existe um estado, ao meu ver, de
à normalidade. Ainda há um estado de anormalidade. Nós vamos ter novas realidades. Eu acho que esse é um conceito bem apropriado, ao meu ver. Nós temos que lidar com novas realidades, com cordões sanitários, com preservação, com maior asseio, cautela, distanciamento nessa retomada que os chefes dos poderes acharam apropriado retomar a vida dessa forma, em alguns lugares estourando no pico e as pessoas voltando a trabalhar. Então, nós entendemos que essas movimentações surgiram, mas não dá para introjetar isso e fazer um mecanismo de defesa para ter uma falsa sensação de normalidade, simplesmente porque eu não quero ver a realidade dos fatos. Que, sim, o vírus circula, o vírus mata, milhares de pessoas morrem diariamente, sim. Não houve um arrefecimento significante que você possa dizer que, por favor, tirem suas máscaras, sigam a vida normal, ou o novo normal. Esse novo normal é um conceito que, na minha impressão, ao meu ver, ele não cabe, ele não explica muito bem a situação. Ele se trata de mecanismo de defesa de um delírio de negação, daquilo que eu não quero ver. Não, está tudo bem. Podemos sair, podemos ir para um bar, vamos com uma certa fúria, porque as pessoas ficaram muito tempo enclausuradas, e na primeira oportunidade encheram os bares, não por uma motivação de eros, como diria na psicanálise, né? Ou seja, por pulsão de vida, talvez até por pulsão destrutiva, né? Porque vimos até aquele episódio, né, de um engenheiro que se sentiu ofendido em ser chamado de essa tentativa de instituição de normalizar uma situação extremamente brutal. Esse é um cuidado que eu acho que nós temos que ter, que é viver um tempo de anormalidade em meio a essas recomendações de instituição de normalidade. Isso pode soar uma brutalidade, né? É brutal você tentar impor uma normalidade dentro do espectro no qual nós estamos observando diante de tanta mortandade. Sim, as pessoas estão tentando agir como se a vida tivesse como era antes, só que a gente sabe muito bem que não é exatamente. A gente está num momento de anormalidade e as pessoas querem forçar que as coisas estão normais. A gente tem que saber que a gente está vivendo um momento diferente, né? Vamos dizer assim. Você tá um pouco pixelado, você está me ouvindo bem? Estou vendo, estou vendo. Então, e agora falando justamente dessa questão do virtual, né? As relações humanas mudaram na pandemia, né? A gente teve que se adaptar a isso aqui, a falar uns com os outros por uma tela de celular. Você acha que isso é um pouco óbvio, o virtual veio para ficar, mas você acha que a pandemia vai normalizar de vez as relações virtuais? De uma forma que as pessoas agora até se acostumem a não estar mais próximas umas das outras daqui para frente? Nós podemos trabalhar com aquilo que se chama de pares de opostos em psicanálise, né? Que é a questão ambivalente, é o sim e não. Não é possível trabalhar, sim, com a ideia de que revisitar o ciberespaço, né? Fazer da virtualidade um espaço comum também extremamente aceitável, isso pertence à nova realidade. Né? Isso pertence a uma nova interpretação e algumas empresas já estão entendendo isso. Né? Grandes empresas já entenderam que vão manter essa relação de trabalho. Então, a gente pode, sim, afirmar que em algumas áreas, como o Camus dizia, Alberto Camus escreveu um livro muito importante, que em 47, se não me engano, que voltou agora como best-seller, que é A Peste. É uma ficção que vai trabalhar exatamente tudo isso que nós estamos vivendo, e em dado momento ele fala que a peste serve para renascimento. Que se a gente se apropriar dessa colocação, que é exatamente isso, são as experiências dramáticas nos colocam numa posição de reinvenção. A tentativa de novas comunicações como essas, com maior velocidade, eu acho que é fantástico, né? Essa experiência. Então, não é uma novidade, porque a epidemia ela só potencializa o que já está existente.
tanto no drama intrafamiliar, no caso das ansiedades, das violências domésticas. A peste não trouxe isso. A peste ela potencializa o que já está existente. No campo da tecnologia, da virtualidade, esses elementos já estavam impregnados nas nossas novas relações da sociedade. Eu acho fantástico o Marshall McLuhan, lá pelos anos 80, os estudantes de comunicação de massa vão se recordar disso, ele já dizia, os meios de comunicação como extensão do homem, ele já dizia dessa possibilidade. Ele foi um grande profeta nos anos 80, né, do que está acontecendo. Do ermitão, de não querer ter contato, é um direito, algumas pessoas conseguem viver assim, mas para quem quer uma abordagem integrada do sujeito, é impossível você abrir mão de certos meios de relações tecnológicas, de virtualidade, como nós estamos presenciando. Então, sim, é possível concordar com você, que você está dizendo de que elementos que vieram para ficar e que vão ser intensificados com o tempo, que é o ciberespaço, a relação da virtualidade, não mais uma confusão desse espaço, mas uma integração do campo virtual com esse campo real. Né? Isso é inevitável. Isso vai transformar as relações. Isso já está transformando as relações, não só no campo social, no campo das relações de trabalho, mas também no campo afetivo. No campo da sexualidade, são novas relações que estão surgindo a partir desse conceito. Isso vai modificando, vai repactuando todas as nossas formas de relação com o sujeito, com a sociedade de uma forma geral. É isso que eu ia começar até a falar com você. Eu até acho que a gente está. A gente não tem como fugir mais desse cyberespaço, mas o meu medo é que as relações interpessoais elas fiquem mais frias, né? A gente fique com menos contato, mesmo com com nossos amigos. Eu não vejo muito essa nova geração mais querendo tá junto, tá num barzinho, tá azarando, né? Eu acho que as coisas estão acontecendo muito de outra forma. Você acha que as relações podem ficar mais frias, né? Tem alguma coisa negativa que isso possa ter? Ou a gente vai ter que se adaptar, não tem jeito? Eu penso que essas relações já vêm esfriando, independente de uma ação devastadora como uma epidemia. Uma vez eu fiz uma pergunta, analisando o jovem, principalmente os adolescentes, eles têm essa interpretação. Alguns não conseguem fazer uma distinção entre seu amigo da escola, o amigo presencial, real, e seu amigo de Facebook, o seu amigo virtual. Alguns não conseguem fazer essa distinção. Para ele, essa amizade se aplica aos dois conceitos, às duas relações, o amigo do colégio e o amigo virtual, um amigo de São Paulo, um amigo de outro país. Ele consegue despertar os mesmos sentimentos e ter a mesma satisfação nessa relação. Pessoas na nossa geração talvez tenham um pouco mais de dificuldade de fazer essa ligação. Nós vamos dar valores a pessoas que nós conhecemos, que tivemos um contato pessoal, uma questão de intimidade, de toque, de presença, da história comum, de situações que nós passamos com essa pessoa, de colégio, trabalho, a gente vai uma representação que passa pelo presencial. E, no caso, o virtual, a gente pode considerar um contato interessante, uma amizade, uma troca de informações, mas com uma certa diferença. A gente pode dizer que o conceito de amizade vem se modificando, assim como o conceito de amor. Né? O amor, quando a gente fala de amor na contemporaneidade, não é o amor do século XVIII, é algo que vai se modificando. Então, eu penso que as relações já vêm esfriando, principalmente na área da sexualidade, das relações afetivas. Nós entramos naquilo que talvez não seja uma novidade, que o próprio Zygmunt Bauman fala em tempos líquidos. Então, o que o Bauman vai dizer, né? Principalmente num trabalho que ele tem que se chamar amor líquido? Esse amor, essa forma de se relacionar, isso já vem perdendo sua solidez e vai se tornando um pouco mais... isso vai se pulverizando, isso vai se tornando líquido. O Leandro Carnal fez uma comparação sobre isso e ele potencializou isso e disse que talvez nem é mais um amor líquido, já um amor gasoso, porque as relações vão ficando cada vez mais pulverizadas, mais distantes, esses conceitos vão sendo rapidamente sendo substituídos. Vivemos eu penso que a gente vive o tempo do descarte, né? Isso já é algo muito negativo. É o tempo do bloqueio, é o tempo de excluir, né? Então, hoje eu não tenho a paciência de
resolver um problema, seja por amizade ou por um relacionamento, eu excluo, eu bloqueio. O meu campo de tolerância vai diminuindo cada vez mais e vai me colocando numa posição muito imatura diante da vida, porque eu perco a chance de conhecer o outro e aprender também nesse ensino-aprendizagem. Então, nós vivemos o tempo do descarte, e isso pode ser exemplificado nos aplicativos de relacionamentos, onde você pega o celular, você baixa o aplicativo e você fica passando como se fosse um Eu, shopping. O shopping, não. E, em contrapartida, as pessoas apresentam listas, né? A pessoa não pode fumar, a pessoa não pode ser careca, a pessoa não pode usar óculos, a pessoa não pode. Então, a busca do sujeito perfeito, né? A tentativa de se suprir o vazio, um vazio que demanda uma análise, que nós vivemos esse tempo do vazio. Então, são momentos que, se passar por uma aprendizagem, por uma autoobservação, há solução, né? Eu não vou ser tão pessimista quanto de miséria para o estado de infelicidade. Eu acho que a gente pode fazer um pouco mais, a gente pode melhorar um pouco mais e ser menos descartável, né? A ferramenta ser uma ponte para chegar ao outro, não apenas o aparelho ser o outro, né? Ter essa relação apenas recortada e como se o outro não fosse mais. É uma vida que tem ali, que tem suas motivações, que pode ser interessante ampliar essa discussão, essa intimidade com o outro, mas estamos vivendo momentos da descartabilidade que já vinha ocorrendo antes da epidemia. A epidemia ela só estoura com isso tudo, né? Com os relacionamentos, eles vão ficando mais acentuados à distância, a própria sexualidade, relacionamentos sexuais à distância, isso vai potencializando, mas já havia um prenúncio, já havia algo enraizado nessas organizações. agora, acho que a gente está falando sobre essa questão do Tinder, né? Eu vou até abrir um parêntese para entrar nesse assunto, porque eu, assim, com as minhas amigas que eu tenho mais novas, eu realmente eu não, eu me sinto muito assim surpresa da forma como elas conhecem as pessoas. Para elas é muito natural isso, você conhecer uma pessoa pela lista de qualidades que você escolheu receber naquele aplicativo, naquele algoritmo, e você vê pessoas que estão no raio da sua, né, físico seu para você ter um contato com aquela pessoa. Então, realmente, você se torna sei lá, um prato num cardápio, né, nesses aplicativos. E você perde a coisa do acaso, você perde a questão da conquista é, pessoal, do olhar. Então, é tudo muito frio. Inclusive, tem até episódio naquele seriado Black Mirror, né, que trata muito disso, desses novos relacionamentos nesse mundo virtual, várias questões, eles abordam várias questões, e um dos capítulos fala sobre isso, né, dessa questão do amor de aplicativo, que a pessoa fica sabendo quanto tempo ela vai durar com aquela pessoa. Na verdade, é meio que assim, você sabe que são relacionamentos pueris, então, assim, eu acho que é uma geração que está se adaptando a isso, mas, assim, eu fico um pouco triste, entendeu? Eu não queria ser pessimista, mas eu fico um pouco triste com isso, né? Você se especializou nessa questão da sexualidade, né? Sim, Na psicanálise. sim. O desejo, ele se movimenta, né? O desejo, ele não é totalmente aderente, né? Então, a gente, quando fala em libido, a gente pode entender de uma forma didática uma energia psíquica, né? Que ela parte da minha organização psíquica e ela tenta se acoplar a algum objeto. Ou, quando digo objeto, pode ser uma pessoa. Nos casos das parafilias, das perversões, essa energia ela vai se acoplar, vai se associar a objetos, né? Por exemplo, a roupas, a outras situações que não seja uma outra pessoa. Então, o que a gente percebe é que existem pessoas que não. O desejo ele é tão móvel que ela só quer desejar. Esses aplicativos mostram muito isso, pessoas que a ansiedade e a satisfação, o prazer está nessa busca. O prazer não está na resolução da busca, né? Não está na resolução dessa. Olha, encontrei uma pessoa, ou então pode até chegar a conhecer essa pessoa, ter um encontro, mas já há aquilo que a gente chama de o desinteresse do segundo encontro, né? As pessoas não conseguem levar isso muito adiante, porque a oferta é tão grande, o prazer de ficar, realmente ficar ter a opção do cardápio tão vasto e me faz não ter a necessidade de me vincular. Eu posso ficar orbitando em torno desse desejo. É isso que a gente pode colocar, o que se chama de
uma pulsão uma pulsão de prazer, uma pulsão prazerosa, é algo que me faz ir em direção à resolução das minhas satisfações. Mas eu posso entender também que é impossível atender à demanda do desejo. O desejo, ele é desejante, simplesmente. É redundante, mas é isso, ele se explica. O desejo não é possível de ser saciado. Tentar saciar o desejo é como se você estivesse tomando, matar a sede com água salgada. É algo que você vai se preenchendo, preenchendo, mas não vai saciar, até que isso vá trazer consequências. Existem pessoas que vivem atrás desse desejo, né? O Lacan chama de objeto A, o elemento perdido, que essa sensação, é algo que nos foi tirado, essa sensação que foi perdida, e eu tento buscar alguém que possa atender, que possa ocupar esse vazio. Então, esse desejo não aderente, ele faz com que muitas pessoas tenham esse tipo de comportamento mais regredido, a gente pode colocar infantilizado, não no sentido pejorativo, mas na percepção analítica de que precisaria ser lapidado, trabalhado, de que vão seguindo esse fluxo na tentativa de se encontrar algo que é incapaz de satisfazê-lo, né? Mas ele quer fazer... Perdão. Mas ele é incapaz de satisfazer, mas ele quer tentar sanar a sensação de falta, né? Essa sensação de... Não seria nem a sensação, é a própria falta. O desejo, o sujeito é um elemento desejante e um elemento faltante. Ele tem algo que falta, né? Quando você pega um relato brilhante, né, do Banquete, a gente vai na filosofia, existe sobre o amor, o Platão vai falar que existia um ser andrógeno, né? E para encurtar, só para não aprofundar muito isso, Zeus quer punir o homem e cinde esse homem que era completo, com 2, 4 braços, com 4 pernas, o ser andrógeno tão completo, que ele desafiou Zeus. Está vendo? Nós não precisamos de você porque nós somos completos. E Zeus, então, divide esse andrógeno ao meio e esses seres estão se procurando até hoje, né? Que é a minha outra parte, a minha parte, o que alguns vão chamar da minha alma gêmea. E existem, isso para explicar o elemento que me falta, né? A filosofia, que antecede a psicologia, já vai dar conta dessa interpretação de que alguém me falta, de algo me falta. Agora, como eu faço para buscar e como eu faço para tentar satisfazer essa minha falta, é que a gente vai perceber alguns comportamentos extremamente destrutivos, né? Que se coloca em risco numa relação de pessoas que aparecem nesses aplicativos com finalidade perversa, o que ocorre também. Sim, isso é muito perigoso. E aí eu entro também nessa questão agora da pandemia, como as pessoas estão distanciadas. Eu falo em nome de as pessoas solteiras que tinham uma convivência social e isso foi cortado, como elas ficam, né, durante a pandemia sem essa possibilidade do contato. E até mesmo nesses aplicativos elas não vão poder se encontrar. Então mantém aí esse relacionamento. E é aquilo que você falou, você às vezes não sabe nem quem é a pessoa que está lá do outro lado, né? Tem esse perigo, né? Sim. Você tocou uma questão importante, que é essa noção dessa ausência do toque, nessa ausência do afeto na epidemia. Uma das maiores angústias que surgiram e que colocaram o sujeito na posição de abandono, que é um dos maiores dramas, que é uma questão central da psicanálise, né? Tem a neurose de abandono, tem uma série de discussões que giram em torno da rejeição, né? Isso a gente vai rever em comportamentos muito destrutivos, enfim. Mas o que ficou também muito evidente é o quanto a gente precisa do outro. Essa epidemia, ela faz uma denúncia, né? A denúncia que ela faz é que ela pauta a sociedade, ela faz a sociedade pensar de uma forma conjuntural, de que não dá para agir de forma individual, né? O famoso pensar local, agir local. Não dá para você tomar atitudes de formas individualistas, sem descontextualizar essa visão da sociedade. E a sociedade começa na família. Se você quer entender que sujeito é aquele, faça uma visita à estrutura daquela família. Se você quiser entender como a sociedade vem se organizando, tente entender como a família vem se organizando. Quando eu digo família, qualquer tipo de estrutura familiar. Não é uma família patriarcal, uma família que atenda uma demanda de denominações religiosas, ou não. A família é a composição, o núcleo familiar, que pode se dar de formas diversas, mas desde que possa proporcionar o afeto, onde possa proporcionar uma formação e que o mundo seja apresentado de forma sadia a esse sujeito.
independente se é o pai, se é a mãe, se são duas mães, se são dois pais, a discussão não é essa. É o afeto que chega a esse sujeito que vai representar e vai ajudar a construir a noção de sociedade. E, repito, se você quiser entender como a sociedade anda, é entender como essas relações vêm funcionando, as relações intrafamiliares. E isso mostra, a epidemia ela denuncia que a importância de se manter esses vínculos afetivos, né? Como é gostoso você ter um domingo, um almoço de domingo. Quantas pessoas estão sentindo falta daquilo que era tão descartável, supostamente. Aqui apareceu Oi, uma. Ah, sim. Então, foi. pessoas que perderam completamente a referência dessa identificação familiar, não só familiar, mas também com suas pessoas mais queridas, mais próximas, né? De não poder rever seus filhos. Né? Eu, por exemplo, posso abrir aqui uma questão pessoal, eu não abraço minhas filhas há 4 meses. Né? Então, como isso Gente, é complicado e muitos pais estão numa situação semelhante à minha, que é de você não poder caramba. estar ali próximo, né? De você entregar um presente para sua filha com 3 metros de distância, de máscara, com todas essas nossas precauções. Então, os afetos também servem para ser revistos nesse momento que nós estamos vivendo, de que é possível a gente ter. Não precisamos ser tão misantropos, assim, tão distanciados do ser humano. Podemos ter um distanciamento, isso é natural, cada um vai responder aos seus traços de personalidade, uns são mais introspectivos, outros mais extrovertidos, mas essa epidemia ela nos coloca numa posição social que vale a pena fazer uma reflexão do quanto o outro é importante para mim, de que quando eu coloco uma máscara, eu estou cuidando do outro também. Né? O cuidado com esse pensamento ele precisa ser coemergente. A própria física ajuda a entender isso. Essa coemergência ela se dá com essa participação bilateral. Agir de forma unilateral, de forma individualista, isso não se aplica mais. A gente sabe que isso vai continuar em alguns traços, algumas personalidades são persistentes nesse comportamento, mas a gente entende, já ficou denunciado mais uma vez por essa epidemia, de que o agir social ele é imprescindível para se ter uma resposta mais madura. Com certeza, é pensar no todo, né? Isso a pandemia trouxe essa consciência de coletividade para a gente. Agora, falando da questão do medo, né? A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso no início, mas eu queria entrar um pouquinho mais nessa questão. O medo é um sentimento que está aflorado durante a pandemia. Como é que você avalia a questão do medo sobre o olhar da psicanálise? Como trabalhar esse sentimento, mesmo diante de tantas adversidades? A gente tem medo do que vai acontecer, né? Como é que a gente trabalha isso para que esse medo não nos consuma? É possível, mesmo diante de tanta incerteza? Banir o medo seria uma vaidade nossa, né? Tentar banir o medo. O medo ele é bem-vindo em determinados casos. O pânico não. O medo é uma relação de respeito com o que pode surgir. Eu posso reler, né? O ser humano ele ao longo da sua história citando novamente aqui o Jean Delumeau, no trabalho dele sobre a história do medo no Ocidente, ele vai trazer vários exemplos de situações em que o ser humano tem o medo da própria peste, o medo das guerras, o medo da fome, né? O medo de você perder os filhos, o medo da morte. Né? O medo ele passa muito pela morte. Né? E discutir a morte é fundamental na nossa sociedade. Vejam a diferença que parte dos orientais tem em lidar com a finitude. Nós temos uma relação com a morte que é como se ela fosse à parte, como se ela não pertencesse ao viver. É muito comum, não sei se você já presenciou situações do tipo no almoço de domingo, aí se você tem uma pessoa mais idosa na mesa, alguém fala, porque quando eu morrer eu vou deixar isso para alguém sempre vai lá bater na mesa, que morrer nada, ninguém vai morrer não. E aí é um pouco, é um delírio, né? Um mecanismo de defesa e de negação, sim, vamos morrer. Vamos Oh, morrer é sim. verdade. Lidar com essa discussão é muito importante. O Freud ele vai falar sobre a morte se eu não me engano, em Mal-Estar da Civilização, ou Para Além de uma Ilusão, ele vai dizer que a morte precisa ter seu espaço. Não dá para dizer que negar esse momento. Não tem como criar maquiagens ou traquinagens para mascarar um processo que é real e o que nos assusta. É preciso trabalhar, discutir essa noção do morrer. Os tibetanos trabalham essa visão já não com a morte,
mas o morrer, que é um processo decorrente, é um processo natural. Os sicilianos trabalham essa noção muito interessante, eles falam la certa. La certa porque é certo, não tem jeito, eles tratam a morte como la certa. Ela vem e pronto. O meu amigo Gilson Ricardo fala que é o táxi do além, né? Que é o táxi do além que o Gilson Ricardo, meu amigo da Rádio Tupi. Então, lidar com esse sentimento nos traz uma maturidade. Agora, o Irving Yalom, um psicoterapeuta, que ele tem um trabalho chamado De Frente para o Sol, sobre a morte, ele vai dizer que o tamanho do meu medo reflete a minha angústia da vida. O que ele quer dizer? Que, dependendo do tamanho do meu medo de morrer, existe uma denúncia de que a qualidade da minha vida é questionável. A pergunta é, se você tem medo de morrer, eu deveria perguntar como está a sua vida. Né? O que você tem feito? O que você está fazendo com o seu tempo? O que você faz com os seus domingos? Só maratonando séries? Isso é pulsão de morte. Assistir uma série, né? Agora você vegetar no domingo, no estado inorgânico, assistindo 8 episódios de 1 hora, isso é um estado inorgânico. Claro que, eventualmente, se permitir uma aventura dessa, colocar lá um pijama, uma pipoca, hoje eu não vou fazer nada, claro que isso é aconselhável, isso é importante que as pessoas façam. Mas existem pessoas que fazem isso não de forma prazerosa, elas se escondem, elas fazem isso com a motivação de se abstrair, de se retirar da sociedade e de forma defensiva, assistem ali 10 episódios, assistem 3 temporadas de uma série, viram a madrugada, achando que estão adquirindo uma cultura. Não, na verdade, é uma pulsão inorgânica, é uma pulsão destrutiva. Então, lidar com essas referências de forma mais madura, isso vai trazer uma posição mais satisfatória. Lidar com a finitude, entender que os processos são impermanentes, que veio essa epidemia, assim como outras surgiram, milhões morreram, infelizmente perdemos muitas pessoas queridas nesse momento. Precisamos aprender a lidar com isso, porque outras virão, na nossa geração ou não. Isso vai acontecer novamente. É aí que o Freud volta novamente de dizer que nós somos incapazes de lidar com os avanços da natureza, com a rebeldia da natureza, porque não temos como lidar com situações como essas. Né? Sim, falando agora sobre um outro ponto também da pandemia, a questão da solidão, do isolamento, né? Que você estava falando desse fato da gente até, eu falei, meu Deus do céu, então eu estou totalmente errada, que eu quero ficar maratonando no domingo. Mas realmente tem essa questão de se querer se esconder da sociedade, né? Isso é muito ruim. Mas a pandemia trouxe essa possibilidade de uma conexão pessoal, de você mergulhar em si mesmo, de você ficar sozinho, mergulhar na sua solitude, na sua solidão e não ser julgado por isso. Tem gente que está lidando muito bem, tem gente que não está lidando tão bem. O que é a primeira diferença entre solidão e solitude e como lidar com isso na pandemia? É saudável? Não é? A solidão, ela tem a marca da dor. Né? Já passa novamente por aquelas questões do abandono, de ser largado, de achar que o outro não a quer, de achar que você é a única pessoa sozinha no mundo. São pessoas que têm uma dificuldade de tomar uma taça de vinho sozinhas, pessoas que têm dificuldade de fazer uma viagem, né? Se curtir. Pessoas que têm dificuldade de se ter como companhia, de ir a um cinema, de fazer uma caminhada, colocar um fone, ouvir suas músicas, criar sua própria playlist. Pessoas que têm uma dificuldade de se relacionar consigo. Essas pessoas são solitárias, né? Porque elas precisam, elas são condicionadas à existência do outro. Claro que nós somos seres sociológicos, que nós precisamos da interação, mas também nós somos seres individuais. E essa individualidade, se não for preservada, me coloca na posição de descentramento, uma pessoa que facilmente é arrastada por outros centros, me perco, sou suscetível a opiniões, tenho uma dificuldade de elaboração da minha estrutura, da minha percepção, do meu campo de conhecimento. Então, essas pessoas solitárias, elas estão sempre na dependência de outros olhares. Né? Ela tem uma dificuldade de lidar com o seu próprio mundo, de organizar o seu próprio mundo.
são passionais, têm um sofrimento, e nessa situação pandêmica se viram numa situação terrível, né, de não poder se vincular, de não poder de estar em contato, embora a virtualidade tenha permitido extravasar um pouco isso. Você imagine isso nas epidemias, né, onde a tecnologia não existia ainda, o quanto isso era pior, terrível. Então nós temos esse perfil do solitário, ele sofre. Já a solitude é algo que parte do altruísmo, são pessoas que conseguem lidar bem com a sua persona, conseguem lidar bem com a sua inquietude, trabalhar as suas insatisfações em silêncio, se permitem uma introspecção, conseguem fazer um movimento não patológico de se retirar da sociedade, eventualmente, e se colocar numa posição mais de solitude, de se permitir uma leitura num banco de uma praça pública, de tomar um chopp sozinho, de ir ao cinema sozinho, gostam de fazer viagens e conhecer pessoas nessas viagens. São pessoas que são mais, a gente pode dizer que elas têm um ego mais estruturado, são pessoas mais maduras emocionalmente, e essas pessoas não tiveram muita dificuldade com a pandemia, souberam lidar, algumas aproveitaram muito para um crescimento pessoal. Então, nós vamos ter vários tipos de pessoas, vários traços de personalidade que se modificaram ao longo dessa epidemia. Existem as pessoas que entraram nela solitárias e saíram mais solitárias ainda. Um caso já de depressão, que vão precisar de cuidados agora, vão precisar de análise para entender que dor, que solidão, que esse mergulho interno tão profundo, ou esse poço, porque isso foi tão profundo. Existem pessoas que entraram numa solidão e na dor conseguiram se perceber e fizeram da solidão um crescimento e passaram para a solitude. Gostaram da sua própria companhia, se fortaleceram nessa movimentação. Pessoas que agora têm receio, inclusive, de dar o próximo passo, de sair agora para a vida. Poxa, sair do casulo. Exatamente. Que também não é bom. Que também não é bom ficar... olha, você saiu do casulo. Agora não queira voltar para o casulo. O casulo é legal, né? Foi um momento que você ficou ali, aprendeu, ruminando o seu passado, achando que nada daria certo, você saiu desse processo. E agora a vida que segue. Não fazer movimentos de fixação, de tentar, mas era tão gostoso ficar ali quietinho, deitado. Né? Há uma tendência a fazer esses movimentos regressivos. Mas o interessante é que muitas pessoas evoluíram, muitas pessoas tiveram problemas, estão tendo problemas né? Nas clínicas de psicoterapias, de psicanálise, a gente percebe as angústias, né? Os quadros de ataques de pânico, das depressões, como você mesmo sinalizou, com os dados iniciais da nossa conversa, muitas pessoas não estão conseguindo superar esse período. Outros conseguiram, outras pessoas conseguiram superar bem, cresceram, fizeram exatamente o que o Camus disse, né? Se reinventaram, renasceram diante das ações da pestilência, como ele coloca. Então, a gente vai ter essa ambivalência nos comportamentos, né? São comportamentos diferenciados, mas que passaram por transformações profundas e significativas diante da quarentena. A gente já está chegando no final, a gente já está 52 minutos conversando, então nosso tempo já está acabando, porque só tem 1 hora nossa live, temos 8 minutinhos, menos de 8 minutinhos. Eu acho que eu tinha separado uma frase aqui da Lia Luft, ela fala, que eu vi hoje na internet, eu achei interessante a gente colocar aqui, só para você falar um pouquinho sobre ela. Eu acho que você já até falou com essa questão do lidar com a morte, né? A escritora Lia Luft fala o seguinte: não queremos perder, nem deveríamos perder saúde, pessoas, posição, dignidade ou confiança, mas perder e ganhar faz parte do nosso processo de humanização. Como é que você avalia esse pensamento? Perder e ganhar faz parte do nosso processo de humanização, né? Sim, ser humano está dotado dessas potencialidades, né? Uma vez disseram assim, olha, que desumano, aquele homem matou aquela pessoa. Eu falei, não, isso não é de ser desumano, isso é ser humano. O ser humano ele é ambivalente, ele tem potencialidades para algo terrível, para suas pulsões destrutivas. O ser humano ele tem um potencial de apertar o botão da bomba atômica, mas nós temos também a potencialidade de criar uma vacina, talvez, para uma epidemia. Nós temos a potencialidade de discutir sobre o amor e ver quais são as formas melhores de um interagir com o outro.
nós temos a capacidade de lidar com vários afetos, de tentar criar mecanismos que se possa subtrair a angústia do ser humano, que vivemos em tempos de mal-estar e temos isso, as religiões, as filosofias, as psicologias diversas, né, trabalham com a finalidade de tentar diminuir a angústia e a dor do ser humano. Então, nós somos seres ambivalentes, nós somos seres de opostos, nós às vezes amamos, odiamos, às vezes no mesmo dia o mesmo sujeito. E lidar com essa ambivalência e saber lidar com essa ambivalência nos coloca numa posição de maior humanidade. Me conhecer, ter a capacidade e a humildade de me perceber como um ser que está fazendo uma jornada, que está fazendo uma caminhada, que eu não sei onde vou chegar, mas eu estou a caminho de algo. Né? É uma transitoriedade. Para terminar, o Freud estava na companhia de um poeta, e esse poeta, que ele não identifica quem é, diz assim: que tarde tão linda, que vegetação maravilhosa, pena que vai escurecer e isso vai acabar. E o Freud disse: olha, não é porque vai escurecer que essa beleza não tem existido. A transitoriedade, é possível ver beleza na transitoriedade, é possível ver beleza no meio do caminho. Então, eu acho que é dessa forma, né, bem freudiana, terminando, a psicanálise não é tão pessimista assim, ela permite ver beleza, mesmo que dure um pouco, mas é possível ver traços de beleza e bondade no ser humano ainda. Eu acho que essa é a mensagem, né? A gente tem que tentar enxergar e tirar de toda essa questão que a gente está vivendo, toda essa transitoriedade, né? Porque isso vai passar de alguma forma, mesmo que venham outras ondas e venham outros desafios, a gente tem que tentar enxergar a beleza. Então, só para finalizar mesmo, o que que você acha, como é que as pessoas podem fazer para enxergar esse isolamento e esse período de pandemia? Como enxergar isso como uma oportunidade de vida? É uma pergunta que eu acho que deve ser feita é: o que você fez nesse tempo de quarentena? Isso é extremamente angustiante. Você só ficou com medo, você cresceu, você produziu, você se reinventou. A crise dá a oportunidade de se reinventar. E isso às vezes mesmo com lágrimas, às vezes mesmo num processo doloroso. É preciso romper essas correntes. Né? Não há um conselho para esse momento. Cada um vai criar o seu próprio caminho. Não existe uma cura, não existe o caminho certo. Isso é muito individual. Muitas pessoas ainda estão lidando com perdas. É algo muito traumático lidar com a situação, com medo de que a doença entre na minha casa e leve meu pai, ou leve minha mãe, ou leve um irmão. Lidar com essa angústia, isso é ainda muito presente. Mas é o enfrentamento da realidade. A realidade que se tem no momento é essa. Ou eu atravesso a realidade ou vou me afugentar. Em pânico, viver em fuga, me negando a viver a própria realidade. Verdade. Eu acho que o papo foi excelente. Deu para a gente ter uma noção exatamente de como lidar com a nossa, com essas nossas angústias. Eu deixo aqui o seu contato. Acho que as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, se tiverem perceberem uma necessidade de falar um pouco mais sobre isso, procurem um psicoterapeuta, procurem o Rafael. A gente precisa conversar, a gente precisa, essa troca, né, é necessária, mesmo que aconteça de uma forma virtual, né, porque as suas consultas estão sendo virtuais, né, nessa pandemia. Sim, o E atendimento, eu tenho feito atendimento online, que tem trazido bons resultados, né? Isso veio também para ficar, né? É uma outra forma de abordagem, é possível atenuar o sofrimento, acessar o outro dessa forma também. Né? E procurar um auxílio, né? Um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra em determinados casos, isso é muito importante. Não preciso caminhar sozinho, eu posso caminhar por algum momento tendo uma companhia, tendo um condutor temporário para entender um pouco mais o meu processo. sim, é isso. E você está na Tupi, né? Que horas, quem quiser te ouvir, quem quiser te acompanhar, como é que faz, Rafael? Nós apresentamos lá os Sentinelas da Tupi, de 6 da manhã e, nesse momento, até meio-dia. Toda sexta-feira nós participamos do programa da Isabelle Benito com um quadro chamado Doutor Sincerão, onde nós conversamos sobre Isso. sexualidade, nós tiramos dúvidas dos nossos ouvintes, falamos um pouco dos relacionamentos. Então, toda sexta-feira, a partir das 10 horas, e diariamente, a partir das 6 da manhã, nós temos a honra de apresentar aí um dos mais tradicionais radiojornais do Brasil, que é o Sentinelas da Tupi. Show de bola, Rafael. É isso. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Essa live aqui eu vou transformá-la num podcast que depois vai subir para o Spotify, para outras plataformas de música. Eu mando para você e vou subir também no meu feed agora a live. Quem não conseguiu acompanhar vai conseguir assistir. E eu te agradeço
mais uma vez pela participação, Rafael. Obrigada. Está acabando realmente o tempo. Muito obrigado por tudo aí, um grande abraço, até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigado por acompanhar a gente. Tchau, tchau.